abrir com vocês aí em 1 aos Tessalonicenses. Não é o tema da minha pregação ainda, mas só para referendar. Eu acho que, e enquanto ela falava, Deus falava ao meu coração os textos. E ele diz também aqui no capítulo de número 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Mas bem ainda, Colossenses, Paulo vai dizer, sede agradecidos. Vamos voltar um pouquinho para Colossenses. Deixa eu buscar aqui, é o capítulo 4. Deixa eu buscar, deixa eu ver se é o 12, é um versículo que ele vai falar, e sede agradecidos. Estou procurando aqui esse versículo que veio em minha mente. Também o apóstolo Paulo vai falar. Já no finalzinho, aqui, é capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Eu lembrei do versículo, troquei o capítulo. Capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E a igreja lê? E sede agradecidos. É imperativo, sede agradecidos. Mas, Júlia, eu acho que esse testemunho tem tudo a ver com o que eu li ontem à noite. Eu estava num culto com a minha família, minha esposa e minha filha em casa, e enquanto até o cachorro participou do culto, né? Eu ajoelhado e ele lambendo lá os meus dedos, e eu fui ler um texto do devocional que eu recebi do Pão Diário, da Igreja Presbiteriana, quando eu viajei a Goiânia, e eu gostei muito daquele devocional, Pão Diário. Não é nem um pão diário, é um tema semelhante. E eu leio todos os dias. Só que no dia 13 eu não li. Eu li ontem, 14, e eu falei, Fernando, eu sou muito sistemático, eu vou ler o 13. E quando eu li o 13, eu li esse salmo que estava lá no texto do devocional, que é um texto que eu já conheço, eu já comentei isso aqui, e tem tudo a ver com o seu testemunho. E eu queria referendar isso para você, mas também para a igreja, porque nós, às vezes, questionamos por que o ímpio prospera. Por que o homem mau, ele consegue galgar postos, crescer? E o salmista olhou para o homem. E nós precisamos deixar de olhar para o homem mau, o homem ímpio. Esse salmo tem algo muito, muito peculiar. Ele olhou muito para os homens que prosperavam. E depois tem um versículo que lá diz assim, até o dia em que eu entrei na tua presença. E estas coisas, essas perguntas, caíram por terra. O ímpio pode prosperar, mas você, em Cristo, tem a vida eterna. O ímpio pode ser próspero nesta terra. Ele pode ter mecanismos e modos operantes escusos e sujos. Mas nós precisamos valorizar a maior dádiva e bênção. A vida eterna que temos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, e aí eu quero trazer para a Júlia, mas também para você que está aqui no culto, para você que nos assiste, quando você for incomodado no seu trabalho, no seu coração inquieto, porque você está vendo ali uma pessoa que usa de mecanismos sujos para prosperar, e você não pode se esmerar nessa pessoa, comparar sua vida a ela, porque nós temos uma riqueza e um tesouro inabalável que está dentro de nós. Salmo 73. E geralmente, você pode perceber que Daniel era um desses homens especiais no coração de Deus, e ele foi perseguido por tantos ímpios ali no palácio de Babilônia. Salmo 73. Vamos ler esse salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, grato, quebrantado. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. E agora, olha o 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Veja que esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Asaf. E Asaf está dizendo, eu invejava. Acho que uma das coisas que um cristão maduro tem que ter é confessar seus pecados, reconhecer seus erros. Essa história de dizer que eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti. Ok, eu acredito, mas a inveja. E os sentimentos, como dizia lá o deputado, para o outro deputado, na crise do mensalão, quando ele disse, Vossa Excelência, desperta em mim os instintos mais primitivos da raça humana. A inveja, São Tomás de Aquino catalogou um dos pecados
capitais. Embora a Bíblia não chame esses pecados de capitais, mas esse é um dos pecados dos tentáculos da natureza adâmica em nós. A inveja. Nós invejamos, nós comparamos. Porque eles têm, eu não tenho. Há tantos anos, tanto esforço, tanto sacrifício. Deixe-me dizer uma coisa. José estava na prisão do Egito. José perdeu. Todas as vezes que José achava que agora ele vai ganhar, ele descia. Até mesmo quando José está na prisão, ele poderia ter pensado se valeria a pena de fato ser tão justo, porque ele foi tão leal a Potifar. Mas isso deu a ele a prisão porque sua esposa tentou ter relações com ele. E ele recusou. Foi fiel a Potifar. E mereceu ali a prisão injustamente. Recebeu a prisão injustamente. Mas a Bíblia diz que chegaram 2 companheiros. Já existiam companheiros naquela época. E um desses 2 era o copeiro. E era o padeiro. José ficou na prisão mais tempo. Os 2, assim que entraram, dias depois saíram. O padeiro saiu para morrer, perder a cabeça. O copeiro saiu para ocupar a mesma posição. Mas a Bíblia diz que até José decidiu dar o seu currículo para o copeiro. Olha, quando chegar lá, fala para Faraó do meu currículo. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Mas Deus estava com José. E na verdade aquele copeiro saiu para ocupar o mesmo lugar. E é impressionante que na lógica de Deus, José saiu do Carandiru para ocupar o Ministério da Fazenda dos Estados Unidos da época. Como é que alguém vai ser ministro egresso de um presídio Carandiru? É para mostrar que todas aquelas perdas de José, onde só o ímpio prosperava, Deus estava construindo no caráter de José, no coração de José, um caráter nobre, altura, para aquilo que Deus tinha para ele. E você não olha as perdas. E que bom que a Júlia foi ousada de contar esse testemunho. Verso 4. Para eles, os ímpios, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Quantos youtubers que valorizam tanto o corpo? Eu vejo tantas pessoas preocupadas com o corpo. Eu também me preocupo. Eu também me preocupo com a saúde. Mas Paulo diz que o exercício físico para pouco se aproveita. Não adianta ter bíceps, tríceps, músculos e os neurônios fraquinhos de selênio, de sinapse neuronal e de direção de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas lindas por fora, diz um ditado popular, belo por fora, pão bolorento por dentro. Aliás, é lindo ver gente bonita. Meu sogro dizia que ai dos bonitos se não fossem os feios. Se você é bonito, não se esqueça que você só é bonito porque tem gente feia para fazer medida e padrão. Mas eu tenho aprendido que há muitas pessoas que nós desprezamos na aparência, mas de um caráter refinado e nobre. E tenho me assustado com certas pessoas tão bonitas que impressionam o nosso olhar, mas numa simples conversa de 5 minutos, é possível de discernir a natureza adâmica tão presente e reinando naquela vida. As inquietações do salmista foram essas, no versículo 5. Interessante que ele diz, viu, Júlia, que os ímpios que prosperavam, eles não partilham das canseiras dos mortais. Olha, né? A gente está tão cansado, né? E a gente olha para essas pessoas que só vivem na academia, que prosperam, estão ótimas. Elas não vêm à igreja, elas não querem saber de Deus, porque o Deus delas é o ventre. O Deus delas é o umbigo. O Deus delas é o eu. E talvez entre aqui a minha mensagem para dizer que o coronavírus é mais uma praga para nos mostrar a nossa impotência, para mostrar a nossa incapacidade. Uma bactéria, um vírus,
paralisando as nações, a economia, para mostrar que o naturalismo, o humanismo não respondem todas as questões do planeta. Para mostrar que a ciência hoje é uma deusa, porque o iluminismo francês disse que um dia o cristianismo seria um saco de fezes. Para mostrar que a Idade Média usou o nome de Deus em vão, tudo era explicado em nome de Deus, pelos excessos e os erros da cristandade. Mas a maior tragédia foi quando o humanismo chegou, o renascimento cultural chegou na França e na Europa. Os homens tiraram Deus e colocaram o homem. E isso na teologia, na filosofia, nós chamamos de antropocentrismo. É só você olhar hoje com muito bom senso quais são as palestras que mais dão sucesso e quais são os livros best-sellers na revista Veja, Folha de São Paulo e Estadão. 80% dos livros, você espreme, é autoajuda. Até adolescentes que fizeram novelas, publicaram livros, que eu fui olhar lá, tem mais foto do que leitura. Isso mostra o nível de uma humanidade que caminha sem Deus. E agora, essa crise que nós estamos, se a igreja não estiver presente como boca de Deus na terra, porque nos últimos anos, nesta nação, nós banalizamos a família, nós banalizamos a ética, nós banalizamos a igreja, nós banalizamos a moral, nós banalizamos, e essa banalização já vem dos séculos 16, 17, 18, e quando nós chegamos na Revolução Industrial, com as fábricas, com a indústria, com o progresso, os iluministas disseram, agora é a razão. E a razão veio. E até mesmo agora com o coronavírus, uma das estratégias de alguns empresários, não são todos, nós não podemos generalizar, de fazer disso uma oportunidade de lucrar. Isso mostra que o que os iluministas disseram é que chegaria um dia em que nós viveríamos bem, quando tivéssemos o pleno conhecimento de todas as coisas. Mentira. Um remédio hoje que pode ser fabricado e patenteado por uma empresa multinacional no departamento de química da USP e da Unicamp. Esse remédio patenteado por grandes laboratórios de indústrias farmacêuticas, que ali é pura razão, ciência, empirismo, observação, manipulação. Esses remédios, ao serem publicados e colocados nas prateleiras do comércio, escute o que eu vou lhe dizer, custará talvez a caixa R$1.200.000. Eu pergunto hoje à igreja, qual é o pobre que vai tomar esse remédio? Qual é a pessoa desprovida de recursos que vai tomar esse remédio? E o ano passado o senhor da Atena pediu, há 2 anos atrás, pediu ao senhor presidente Michel Temer, ex-presidente, que o governo pagasse R$1.200.000 por uma caixa para um paciente que estava com uma doença rara e terminal. Quase que liguei para a Bandeirantes para dizer, da Atena, pede para o dono da indústria farmacêutica, que deve estar nas Filipinas, porque Hollywood, Orlando é fichinha para ele, deve estar em tantos lugares, e por caridade, pede para ele dar essa caixa, porque nem a bolsa da Vitor Hugo, que custa a mais cara, 135.000 euros, multiplica por quase 6. Eu queria saber que vaca é essa e de onde veio esse couro para dar essa bolsa. Eu queria também saber que matéria-prima é essa que fez essa droga farmacêutica custar R$1.200.000. Isso mostra que tiramos a ciência, tiramos Deus, colocamos a ciência e hoje a ciência é uma deusa. E agora eu vou cutucar como João Batista, a igreja, e hoje você vai para os seminários, você vai fazer uma formação teológica, os milagres, as curas e o que Deus fez para os teólogos naturalistas. Tudo hoje é explicado pela razão. É a natureza. É bem verdade que lá nos dias de Faraó, nos dias do Egito, as pragas que vieram ao Egito, as pragas, põe aí na sua mente, as pragas.
Nós podemos hoje olhar para o livro de Êxodo e dizer, não, foi praga de mosca, foi praga de gafanhoto, e foi mesmo. E eu pergunto, e de quem é a terra? E de quem é o universo? Você nunca leu o Salmo 19? Que o Senhor está acima de toda a terra, o Senhor criou todas as coisas. E aí a nossa ótica, meus irmãos, a nossa visão, nós vamos confiando na bactéria, no vírus, na vacina, vamos confiando nisso. E aqui eu quero dizer quem está me assistindo que não é nenhum louco, apesar de ser franzino, magrinho, eu não sou louco, mas eu sou muito bem centrado, mas é preciso entender que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Para de confiar na razão. Salomão, que foi um dos homens mais sábios, mais intelectuais, ele disse em Provérbios 3, não te estribes no teu próprio entendimento. E hoje, não é apenas nas grandes universidades e academias, de centros relevantes da academia, de pesquisa, e eles são importantíssimos, não distorça a minha mensagem, eles são importantíssimos, mas maldito é o homem que confia na razão e no homem. Estamos parados, estamos loucos, estamos desenfreados por tantas vozes, de tantos grupos de WhatsApp que recebemos, de médicos, de infectologistas, de jornalistas e de vários irmãos, de pastores e de padres que deveriam ficar calados, a começar de mim. Começar a pensar que a voz do Senhor, Deus sempre tem uma palavra para nós em tempos de crise. Eu não vim aqui hoje pegar o livro do Apocalipse e dizer que coronavírus é mais uma praga. A peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola dizimaram na Europa. Sente aí, escute, 50 milhões de pessoas em 3 séculos. Isso mostra para nós a nossa fragilidade. Chegamos à Lua, queremos chegar a Marte, queremos chegar com transporte de passeio turístico à Lua. Isso se o soberano permitir. Mas não conseguimos dominar um vírus e uma bactéria que nos dominam, que nos põe numa cama. Nenhum cristão está vacinado e isento de uma virose, de um câncer, de gripes. A igreja enfrentou 2000 anos. Até mesmo movimentos como as cruzadas, que foi um período sombrio da história da igreja, que em nome de Cristo vamos matar muçulmanos e retomar a Terra Santa e reconquistar a Europa, a Portugal, Espanha, aquela região que outrora tinha sido dominada pelos mouros, pelos muçulmanos. A igreja também cometeu seus erros nas cruzadas, nas posturas dos consensos daquilo que o Vaticano e a igreja construiu, mas muitos desses movimentos da própria igreja cristã, porque naquela época não existia catolicismo e protestantismo, Deus não teve 10 igrejas, Deus só tem uma igreja. Mas até hoje no catolicismo você tem grupos que não são alinhados com o Vaticano. Só recentemente os franciscanos se reconciliaram com o Vaticano. Mas nós temos os beneditinos, os agostinianos, os maristas, e são ordens monásticas que romperam em determinados momentos da história da igreja, porque não coadunavam com certos discursos. Hoje a igreja está reformada, hoje a igreja já passou pela reforma, já estamos agora no movimento pentecostal que veio com toda a força, mas o pentecostalismo bíblico, não exacerbado. Para resgatar a pessoa do Espírito, para mostrar a mim e a você que nós podemos ter recursos, talentos, bens. E agora a minha preocupação como pastor é o que eu vi em 92, quando a ministra Zélia Cardoso de Mello, do governo Collor, reteve o dinheiro. Por 1 ano, ninguém tirava o dinheiro. Eu tive amigos e usineiros, seus pais que eram usineiros, que tomaram revólver e se mataram. Quando as torres gêmeas caíram, eu acompanhei ao vivo pela TV, e você também, quem estava ali naquele dia, acompanhando pela TV, pessoas se jogando. Isso mostra a nossa impotência. Quando as torres gêmeas caíram,
aquele prédio chamado de World Trade Center, o centro comercial do mundo. Ali era o cérebro dos melhores escritórios, das melhores multinacionais do planeta. A grande pergunta que muitos fizeram, mas como pode uma nação daquela tão poderosa ser atacada de forma tão frágil? E por que Deus permitiu, se nós somos a nação protestante? E aí o Billy Graham, que ainda estava vivo naquela época, um dos grandes pastores batistas e referência no mundo evangélico internacional, foi convidado pela Casa Branca, pelo senhor presidente, o ex-presidente George Bush, filho. Ele pegou a nota de dólar e leu em inglês o que estava escrito e falou aos presidentes ali presentes. Essa cédula nos diz em inglês, "We trust in God." Nós confiamos em Deus. Mas na verdade, há muitos anos, nós confiamos no dólar. Nós confiamos na economia. Nós confiamos nas nossas indústrias, no nosso mercado econômico, nas nossas bolsas, porque nós somos a nação matriz do capitalismo moderno, com todas as revoluções industriais que o capitalismo enfrentou. E ele disse, há muito tempo nós tiramos Deus das universidades. Estava lendo a Veja 2 semanas atrás, mostrando quantos estudantes brasileiros estudando de classe média, indo para Harvard. Não sabem eles que Harvard, Princeton, foram fundadas por protestantes, estudiosos, e que tinham por premissa a teologia, Deus, como um dos saberes mais necessários dentro de uma universidade, até porque a teologia e a filosofia são as disciplinas mais antigas da história. Mas a nação que é base de berço protestante tem tirado. E hoje, quando nós nos deparamos com uma crise como esta, que estão fazendo uma crise tomar um volume que ela não tem, porque há crises muito maiores, tragédias muito maiores, mas quando as crises chegarem, eu quero perguntar a você, e eu pergunto para mim, se nós banalizamos a família, se nós banalizamos a ética, se nós banalizamos a cristandade, e aqui no Brasil, quem me ouve, escute. Se tirarem a religião de qualquer sociedade, princípios morais, quando uma crise vier, ética e política e econômica, eu quero perguntar, quem será o esteio para dar suporte a uma sociedade que não tem âncora, nada sólido para se agarrar? E o que a Idade Média vai mostrar do século XIV é que nós colocamos, imagina, eu estava vendo hoje uns livros de história essa semana, na Capela de Sistina. É uma obra de arte. Mas você imagina, na capela, aquilo que os clássicos gregos pintavam e esculpiam, estão todos pelados, num lugar sagrado e santo. E ali começa a secularização. E ali começa o que para os homens é o progresso e o desenvolvimento econômico. Mas o problema, queridos, não é o movimento que nós criamos. O problema é o homem. E a natureza do homem é má e corrupta. A esperança não está em socialismo. A esperança não está em comunismo. A esperança não está em capitalismo. A esperança não está em revoluções. A esperança está em Cristo. Ele muda o homem, ele transforma, ele faz o pecador uma nova criatura, ele muda valores, ele muda o norte, ele muda a direção. E eu quero crer que eu não estou num culto de velório, eu estou num culto a Deus e tributo a Deus, que a igreja diga amém. Estou no velório, irmãos. O que está faltando à igreja hoje é são duas coisas: sabedoria, discernimento de Deus na palavra e fervor espiritual. Fervor. O que eu quero agora amarrar com a minha pregação, porque eu vou pregar no livro de Atos, é que aqueles apóstolos amedrontados, acovardados, com medo das autoridades romanas, com medo das autoridades judaicas, do sinédrio judaico, eles receberam o poder do Espírito Santo e foram ousados. Nós estamos acovardados.
Nós estamos acuados, reféns de um sistema. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu estou dizendo andamos por fé e não andamos por vista, mas nós precisamos discernir que essas vozes que estão aí, eu faço uma pergunta, por que a China agora, saiu nos jornais ontem, estão lucrando? Por que a China está comprando as ações do mundo inteiro que recuaram? Será que não existem manobras e falácias para tirar interesses, resultados de interesses? Na filosofia isso tem nome, utilitarismo. Isso mostra que nós não podemos ficar reféns de um sistema, não podemos sair. E eu sou da área de saúde, já me chamo há muitos anos, doutor Bactéria. Dia desse eu falei para meus alunos, agora vocês me respeitam, né, para lavar as mãos. Há muitos anos que eu venho falando que tem que lavar as mãos. Há muitos anos que eu tenho que falar. Essa semana mesmo, eu estava tomando café, chegou uma encomenda do correio, para o café, atende o correio. Aí terminei o correio, lavei as mãos, volto para o comércio. Acabei de pegar o pão com guardanapo. O pão com guardanapo. O telefone toca, atende o telefone, volta. Aí não volta, lava as mãos, enxuga as mãos, passo de novo. Terminei de atender o telefone, vem alguém na minha porta, a vizinha, diz, meu Deus do céu, que esse café vai esfriar. Volta, atende, abre o portão, tira o cadeado, volta, não come não, lava a mão, tá bom. Doutor Bactéria. Esse é o meu apelido, em alguns lugares. Então eu não sou louco. Agora eu não vou deixar que esses ditames norteiem a minha vida. A vida continua, a vida segue. Estamos preocupados com o coronavírus. E ontem um ex-ministro do governo Bolsonaro, que só governou um mês, na pasta, teve um infarto com 56 anos, morreu, foi para a eternidade. E que área da eternidade ele foi? Deus guarda os seus. E não estou isento, qualquer um de nós está sujeito a sermos acometidos de um corona, de um H1N1. Não existe sofrimento maior, pior, eu não sei. Porque para alguns o pior é se suicidar, para outros é um câncer, para outros é a perda de um parente. Não vamos medir sofrimento, mas Pedro falou na sua carta que a tônica é sofrimento. Sofrimentos iguais a estes o mundo inteiro está vivendo. E o que a igreja vai fazer? Ficar refém da mídia, ficar refém da imprensa? Não. Vamos buscar o fervor, igreja. Está na hora de buscarmos, nesse momento de crise, nesse momento de olhar para um outro, vai para a direita, vai para a esquerda, não tem socorro, não tem recursos, o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, diz o Senhor, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abra sua Bíblia. Depois, Júlia, termina de ler esse texto. Só quero pegar aqui o Salmo 73, já que você está. Salmo 73, verso de número 17. Guarda esse versículo aí que é importante. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Sabe por quê? Porque até o verso 16, o salmista estava questionando a Deus. Por que o ímpio prospera? Por que o meu vizinho está com a grama verde melhor? É você que está achando. Ele pode estar com a grama verde melhor e a esposa morrendo de câncer. Ele pode estar com a conta gorda e os filhos todos nas drogas. Eu já entrei numa casa em Caruaru que a senhora falou, pastor, eu queria morar, como diz o Chitãozinho, um chororó, num rancho fundo. Bem para lá do fim do mundo. Porque ela era riquíssima. Seu esposo é detentor da maior empresa de tecidos que fabrica e vende para a Europa, para grandes grifes. E os filhos disputavam patrimônio, os irmãos, antes dos pais morrerem. E ela era a única evangélica convertida cristã que tinha que tentar coadunar, fazer as pazes, pacificar. E ela muitas vezes não obtinha êxito. E ela chegava exausta, cansada, mas uma mulher apaixonada pelo reino de Deus. E ela investia muito em missões. E que mulher abençoada no caráter de Cristo. Você olhava para ela e não dizia o que ela tinha de patrimônio.
Mas eu vi a sua casa, e na mesma casa que eu entrei tão grande, tudo muito bem refinado, foi no mesmo dia que eu entrei numa favela, que nem tinha piso, era no barro. E naquela favela eu encontrei mais paz do que naquela mansão que eu estive de manhã na cidade de Caruaru. Isso mostra as idiosincrasias e as disparidades e os valores que nós temos de referência. Mas um cristão maduro sabe, sem querer falar, afirmar, eu não vou ser um pastor leviano de afirmar que coronavírus é a praga do Apocalipse. Quantas pragas já vieram na história da igreja? E na medida que Deus vai mandando esses juízos, o homem e a ciência vai dizendo, não, isso aí é natureza, isso aí é o naturalismo. Olha, o terremoto é a placa tectônica que se move. Olha, o tsunami é o recuo, é a ruptura das placas e levanta-se um volume de águas que a priori recua e depois joga-se sobre a cidade. Isso a ciência, a geografia, o naturalismo explica. Mas eu pergunto, e quem destruiu Nínive? E Deus disse, eu vou te destruir. E Deus usou o mar, e Deus usou a natureza, e Deus usou as placas, e Deus usou os gafanhotos, e Deus usou os piolhos, e Deus usou tudo. Mas um detalhe, por favor, escute o que eu vou lhe dizer. Quando eles saíram do Egito, Israel, não foi só Israel que saiu. Muitos do Egito também saíram com Israel. E também todos que estavam em Gósen, israelitas e um populacho do Egito, Deus os guardou das pragas. Mas eu quero finalizar. A hora já avança. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel. Porque ontem eu comentei num vídeo e passei para muitos de vocês, não sei se todos entenderam, foram 13 minutos quase. Mas, durante 1900 anos, a igreja pregou somente que Jesus virá. E está certíssimo. Ele virá. Mas só faz apenas 100 anos que surgiu uma doutrina lá nos Estados Unidos, em um movimento cristão, da teologia do pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada. Quando a gente começa a ver, arrebatada logo, a igreja sobe, o sofrimento fica, e aí o mundo fica, uma parte da igreja fica, e aí depois Jesus virá para buscar a sua igreja. A doutrina é meio estranha. Mas eu tenho dito há muitos anos que o que vai chamar a atenção das nações, para que as nações se voltem para Deus, é que as nações verão um testemunho de um povo de Deus sábio, que assim como na igreja primitiva, eles viviam na graça e as pessoas de fora olhavam para aquele testemunho vivo e caíam na graça. Eu acredito que Deus terá, no meio de toda a tribulação que já estamos enfrentando, um remanescente fiel. Onde Deus usará esse remanescente, não pelo discurso, mas pela atitude e postura, de que está tudo bem. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Se nós chegarmos amanhã na empresa, neuróticos de guerra, com bactéria, com vírus, com álcool gel, com máscara. O irmão Agnaldo até mandou para mim um vídeo dos chineses cortando o cabelo, com máscara e com, nem sei o nome daquilo, e ele cortava o cabelo assim de longe, de quase 1,5 metros de distância. Lavando o cabelo com shampoo de longe. Passando álcool gel, passando gel no cabelo de longe, 1,5 metros. Se nós chegarmos amanhã neuróticos, né? Se nós ficarmos acuados e parados, o mundo vai nos dizer e nos questionar, mas que Deus é esse? Aonde está a tua fé? Que Ele não é capaz de te dar paz e você tem que buscar psiquiatra para tomar remédio porque o mundo está acabando. Essa é a minha preocupação. E é por isso que a teologia pré-tribulacionista, ela responde a uma sociedade imediatista que é escapista. Ela quer fugir. Mas ela não quer viver a realidade do seu chamado e do seu testemunho.
O escapismo, inclusive em inglês se chamam left behind, deixados para trás. Deixados para trás. Tem até gente que tem a coragem de colocar um adesivo no carro, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Olha que absurdo. Aí um dia eu estava numa perua aqui em Campinas, o motorista falou assim, e eu nem sabia que quem estava do lado dele era um pastor. E ele falou, por isso que eu não gosto de crente. Esses crentes loucos, fanáticos, olha aí, só querem ver a tragédia para nós. E eles vão embora com o Deus deles e a tragédia fica. E eu falei, o senhor está certíssimo. E ele não sabia que eu era pastor. E está lá, eu tenho uma série dos livros, Left Behind, porque foi traduzido em português. Deixados para trás. Em caso de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. Isso é imaturidade. Isso é o escapismo. Mas eu quero dizer hoje que Deus nos chama para darmos um testemunho a esta geração atribulada, sem referências, sem norte. Essa geração que colocou a ciência como Deus, a natureza como tudo é explicado pela natureza, e eles explicam tanto pelo naturalismo, que chega uma hora que a própria natureza vem com a chuva e destrói tudo. Mas as explicações são as mais científicas, esquecendo nós que o nosso Deus criou os céus e a terra, e Ele usa quem Ele quer, faz como quer. E o texto de Daniel, capítulo 12, vamos abrir comigo. Daniel 12, eu ia para Atos, mas a hora já avançou. Daniel 12. O testemunho da Júlia me empolgou. É importante, Júlia. Que bom que você foi ousada. Versículo de número 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, um anjo que luta por Israel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E leio em voz alta, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Essa angústia é a mesma que aparece em Jeremias 30, uma grande angústia. Jeremias coloca o dia da angústia de Jacó. Possivelmente é o dia em que as nações tentarão dizimar do planeta Terra o estado físico de Israel. Quase que isso aconteceu no Holocausto. Quase que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, a tentativa de erradicar do planeta. Ontem me veio à mente, enquanto eu lavava os pratos na pia. Deus fala muito comigo na torneira. Acho que Ele vai lavando, eu vou lavando os pratos, Ele vai lavando a minha mente. E enquanto eu lavava, eu pensei, por que Israel não pode ter sua capital, Jerusalém? Por que a ONU disse que a capital de Israel é, em 1980, a ONU disse isso. Não pode ser Jerusalém, é Tel Aviv. E na hora Deus me falou, Zacarias, eu virei e julgarei as nações que dividiram a minha cidade e que tornou Jerusalém uma pedra de tropeço para estas nações. É assim que Deus começa a nos falar, dando insights. Mostrando no momento como esse, de dias de angústia, dias de tribulações. Versículo 3, mas há uma promessa para os que estão vivendo nessa época. Leiam, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. É aqui, igreja, que entra a sua missão. E a nossa. Precisamos resplandecer. Paulo diz em Colossenses que como astros resplandecentes, sem vaidade, nós vamos resplandecer no meio de um mundo em trevas. Vamos resplandecer a luz de Cristo, não a nossa luz, não o nosso ego, não a nossa vaidade, porque o mundo já está cansado. Vamos fazer resplandecer a luz de Cristo através da atitude, através da postura, através de ficarmos mais calados e não escrevermos tanto nos WhatsApps. Porque escrevemos demais, falamos demais e nos desesperamos e agimos pouco. Mas quando o mundo olhar que esse magrelo franzino vai no Pão de Açúcar, no Carrefour, no Taquaral, no Dalbem, fazer compra. Você vai entrar aqui? Vou entrar. Qual é o problema? Coronavírus? Não.
A graça de Cristo está em mim. Ele vai nos dar sabedoria. Tem álcool gel, irmãos. Tem sabão. Tem água. Aleluia. E agora todo mundo demorando a lavar as mãos, né? Com mais tempo. Vamos lavar aqui. Tem até gente dando aula. Tem até gente de estilo Charlie Chaplin mostrando. O pastor Felipe mandou um estilo Charlie Chaplin para lavar a mão com mímica. Aí às vezes Deus está me mostrando. Deixa eu te lavar. Tem coisinhas aqui na tua mente, na tua vida que está precisando ser tirado. E as crises, elas nos ajudam a mudar o nosso conceito. Rever os nossos paradigmas. Rever as nossas visões de mundo. Rever o nosso cotidiano. As crises nos ajudam a isto. Vamos tirar experiências. E finalizando, no versículo 10 do capítulo 12, falando de todo esse período de tribulação, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos, os maus, procederão perversamente. A semana assistindo TV, você não gosta dessas TVs de 6 da tarde, que se a gente bater na televisão sai sangue, de tanta tônica. Mas enquanto o foco era coronavírus no Brasil, um caso de Campinas, aí criou tudo isso. Um caso, criou tudo isso. Quando os infectologistas dizem que 1000 casos é o suficiente para a gente começar a ter mais precaução. Mas por conta da Europa, irmãos, a Europa está preocupada, principalmente a Itália, porque 70% da Itália é de idosos. Agora, eu lembrei, falei com a minha esposa ontem, e a Europa, que foi o palco da reforma, vai agora na Itália, cadê os jovens? Cadê as igrejas? As igrejas da reforma protestante, da Suíça, da Escócia, da França, do sul da França, da Inglaterra, viraram bares. Bibliotecas. Um amigo meu foi para a Inglaterra, tirou foto. Eu quero visitar as igrejas do John Wesley, que ele pregou. Eu digo, olha, a maioria é boteco. Bar. Biblioteca. Porque a Europa esfriou e perdeu o fervor. Como é que esses idosos vão transmitir um legado para uma nova geração, de uma geração que só quer saber do prazer hedonista? E saíram de seus territórios para buscar em outros países emprego. Mas na sua força, sem a dependência de Deus. Olha aqui uma jovem que deu um testemunho. E Deus falou para ela, fui eu que te dei. Eu dei e eu tomo. Daniel falou. Eu ponho, eu tiro. Mas a nação da Europa, o continente europeu, perdoe-me, está muito distante do que foi o palco da reforma protestante, dos grandes avivamentos que ali aconteceram. Que sirva de lição para nós. O versículo 10 é o último versículo meu, vamos ler. Eles serão purificados, provados, os perversos procederão, e eu ia dizer somente isso. Eu vi nesse jornal da TV, enquanto o coronavírus está aqui no pico do Brasil. Em São Paulo, na Rua Augusta, um motoqueiro, se fazendo passar por entregador, deu um tiro. E se não fosse o motorista que tinha um revólver, que deu um tiro também nele, e ele correu e perdeu a moto, e quase a sua esposa foi morta. Mostra a perversidade e a maldade na sociedade. E é esse mundo que nós estamos inseridos, mas o versículo 10, a última frase diz, mas, vamos, os sábios entenderão. Quero desafiar a você e pedir a Deus que Deus nos faça pessoas sábias nesses dias maus e difíceis. A palavra que eu pregaria de Atos era Atos 1, quando eles ficavam no templo, ficaram unânimes, perseverando, até receber o poder do Espírito. E ao receberem o poder, os que eram acovardados, amedrontados, acuados, se tornaram intrépidos e ousados. É tempo de voltar para o Senhor. Amós disse, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com Ele. Prepara-te, ó igreja, para o fervor. Nós estamos num culto
onde Deus deve ser adorado e celebrado. Ele é o Deus digno de toda adoração. E é tempo de nós deixarmos de lado todos esses deuses que a humanidade construiu nos últimos 4 séculos. Jogamos Deus para trás. E eu já contei aqui que um dos iluministas franceses, Voltaire, disse que um dia o cristianismo seria um saco de fezes. Por incrível que pareça, a casa onde nasceu Voltaire, hoje é a sede da imprensa bíblica que mais imprime Bíblias no mundo. O ditado popular prevaleceu: quem ri por último, ri melhor. E ele dizia, ele tinha ojeriza ao cristianismo. Mas, graças ao cristianismo, o Ocidente está de pé. Foi graças à reforma que veio, a reforma protestante, não é a tributária e administrativa não, a reforma protestante que veio à escola pública. Foi graças aos protestantes, vai ler, quer ser juiz no direito? Vai fazer magistratura, vai estudar um livro maravilhoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para mostrar que os puritanos ingleses que chegaram aos Estados Unidos eram os mais estudiosos, mais zelosos, mais fiéis e piedosos, porque viviam uma vida para o trabalho, para Deus e para a família. E construíram o maior país de berço protestante, que são os Estados Unidos. Mas não é porque criaram que o país hoje tem o direito de se vangloriar, mas a própria nação hoje também deixa muito a desejar de sua base. Mas ainda assim, foi graças ao protestantismo. Ali na reforma, e eu não estou falando protestante, eu estou falando da Igreja de Cristo, que se levantou com testemunho. Que muitas tragédias não aconteceram, porque Deus trouxe direção e conduziu a sua igreja a um povo que ouviu a sua voz e obedeceu. Os sábios entenderão e resplandecerão. Deus não nos deu espírito de medo, quem sabe diz o restante, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos acordar cedo e, acima de tudo, aonde formos, vamos dar o nosso testemunho. Eu sou muito carismático por natureza, mas eu pedi aos irmãos, vamos nos cumprimentar niponicamente, japonês. Ok? Sem muito beijo, sem muito abraço, né? E vamos dar o nosso abraço. E quem quiser abraçar, eu tenho ali álcool gel também, a gente se cumprimenta e depois lava e se limpa. Mas a vida prossegue, queridos. Deus está acima de todas essas tragédias, pragas e caos. O que mais me entristece e me preocupa é mais uma vez essa nação parar quando as coisas estavam precisando ser alavancadas. E lembrei de uma coisa séria. Eu me lembrei de uma coisa muito importante. Sabe o que eu vi, querido, essa semana? O presidente Bolsonaro fez o teste, as redes sociais bombardearam. Eu li algumas delas, quase caí para trás. Teve muitos que disseram, força corona, mata o cara. Eu não respondi, mas eu tive vontade e falei para minha filha, a vontade que eu tenho é colocar um versículo do Salmo que diz assim, não digas para o teu inimigo, bem feito. Não digas. Isso mostra o nível de moral, de baixa moral, e de referência, e de temor, que a nossa nação chegou. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades e os principados do Deus deste século. Fiquemos de pé. Eu queria finalizar cantando uma canção que cantamos no acampamento. É da Alda Célia, vou convidar o pastor Nário. Voz do que clama em meio ao deserto. Prepara o caminho. Somos nós que vamos preparar o caminho. Eu e você vamos preparar o caminho. Não espere da mídia, não espere da imprensa. A sociedade não tem referência. Já chutaram tudo, já chutaram a igreja, o cristianismo, filosofia, ética. Filosofia não, chutaram ética, família, moral. Não tem nada para se segurar. Mas a Bíblia diz que nós somos um povo inabalável. Nós estamos fundados na rocha. Aleluia. E
e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Minha oração através dessa música, vamos fazer dessa música o nosso clamor, é que Deus batize a começar de mim um novo revestimento do Espírito, para que saiamos daqui encorajados, fortalecidos, revestidos, para pregar o Evangelho, não com a nossa boca apenas, mas com o nosso testemunho de vida. Amém? Vamos cantar? Voz do que clama. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita, grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho para as nações. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantar, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Voz, voz do que clama em meio ao... Diz igreja. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu... Toque a trombeta em Sião, não despreze das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, o Espírito e a noiva. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem, o Espírito, é com E maiúsculo. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma salva de palmas ao Senhor. Enquanto o teclado toca essa canção, Pai, nós oramos, nos arrependemos dos nossos pecados. Pedimos perdão porque nós confiamos mais na nossa mente. Confiamos mais nos ditames, nos discursos das mídias, da imprensa. Dos discursos que tentam manobrar pensamentos e cabeças. Confiamos naquilo que vemos, confiamos naquilo que tateamos. E esquecemos que nós somos um povo chamado pelo Senhor para andar por fé. A fé não se explica, mas a fé tem um firme fundamento, a palavra de Deus. Não queremos dar nenhum salto no escuro. Não queremos ser uma geração de alienados, nem fanáticos jamais. Nós queremos o equilíbrio e a moderação que o Teu Espírito nos outorga e nos proporciona. Pai, nós oramos para que haja quebrantamento nesses dias tão difíceis. Nessa época de frieza, de falta de fervor na cristandade. Tu, como Deus soberano, nós sabemos que Tu és capaz de se utilizar de circunstâncias econômicas, políticas e sociais mais adversas para trabalhar no coração da igreja e também para despertar as nações a buscarem a Ti. É bem verdade que nós sabemos que muitos homens vão questionar a Ti. Muitas cabeças vão trazer questionamentos e interrogações em suas mentes. Mas a nossa oração hoje é que o Senhor traga luz ao Teu povo. Como foi dito, os sábios compreenderão e entenderão. Os perversos vão multiplicar mais ainda a iniquidade, mas os sábios entenderão. E Pai,
Nós te pedimos, ajuda-nos. Guarda a nossa saúde. Guarda os idosos, que são o grupo-alvo, ó Deus, mais letal dessa virose. E nós clamamos para que o Senhor possa guardar os nossos anciãos, guardar os nossos irmãos mais velhos, alguns que não vieram, que nos assistem em casa ao vivo, que eles sejam fortalecidos, a sua imunidade, o seu físico, para que eles sejam cartas vivas nesta geração. Nós oramos para que o Senhor guarde as nossas crianças, os nossos jovens na escola, guarde os médicos, os dentistas, ó Deus, os profissionais de saúde, os enfermeiros que estão em contato nos hospitais com as pessoas, para que eles sejam guardados de toda enfermidade, de toda virose. Meu Deus, nós oramos por cada um de nós no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na universidade. Venha nos dar sabedoria e que através do nosso testemunho, como foi cantado aqui, nós possamos viver o Evangelho. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Nós não queremos viver apenas pregando. Nós queremos pregar através da nossa conduta e da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor traga sobre ti revestimento do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, sabedoria do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo, para que os medos, os traumas, os bloqueios, as reservas e toda tentativa de acuar e de recuar caiam por terra e que a igreja avance sobre as águas. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.